Você já se pegou pensando que você poderia ser maior do que você é hoje, talvez ter mais impacto, talvez vender mais, e aí você olha para outras pessoas que de fato conseguem esse impacto e claramente você vê que elas não são tão melhores assim e que claramente você poderia estar de fato no lugar delas, mas por algum motivo a sua mensagem não gera o impacto que deveria, a sua venda não acontece, a sua comunicação ela se perde. Então este é um episódio que é efetivamente para você. Talvez você já tenha explicado a sua ideia, colocado muitas informações, todos os argumentos, inclusive talvez a sua oferta, o seu produto, o serviço, tentado vender a si mesmo e a pessoa de fato precisava de você e isso gera uma certa agonia porque no fim a pessoa simplesmente não se convenceu e foi embora. E aí fica aquele pensamento, será que de fato eu sou ruim, eu não sirvo para nada, eu não consigo ser maior do que eu sou hoje? E a resposta claramente é não. O problema sempre está na comunicação, porque é uma verdade inconveniente ou absolutamente empoderadora, e essa é uma escolha que você tem, você poderia estar muito além de onde você está, com o que você é, com o que você sabe e exatamente do jeito que você é hoje. E o que a maioria das pessoas de fato não percebe é que a comunicação não é apenas sobre encaixar palavras uma atrás da outra, você pode inclusive ser muito bom nisso, mas mesmo assim não vender nada. A razão por trás disso está na forma pela qual o cérebro humano processa essas informações e essas mensagens e, partindo disso, se você não entende a estrutura correta de comunicação persuasiva, isso seguramente está te fazendo desperdiçar esforços, perder oportunidades, tentando convencer pessoas, inclusive às vezes até se sentindo e sendo chato. Para isso, você, portanto, precisa entender de fato como transformar a sua comunicação para alinhar ela ao cérebro humano. Então, tão profunda quanto essa é a ideia deste episódio. Bora nisso? Se isso é importante para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, então senta o dedo aqui no like, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui, além de entender sobre o seu cérebro, você também vai entender como usar a comunicação para ativar o cérebro de outras pessoas. Então, é hora de você clicar aqui embaixo e, de fato, dizer se esse assunto ele é importante para você. O erro de achar que a comunicação é apenas sobre falar bem. A maior parte das pessoas de fato acredita que para vender basta saber falar bem e ter uma boa oferta. Elas de fato então se preocupam em parecerem confiantes, explicar tudo de uma forma clara e efetivamente levar essa oferta para outra pessoa, muitas vezes até enchendo de argumentos e justificando absolutamente cada uma das coisas e é óbvio que a resposta natural da outra pessoa é: cara, eu não aguento mais ouvir esta pessoa. Olha a quantidade de argumentos que eu estou recebendo. Aqui está, de fato, um ponto importantíssimo de partida. O convencimento gera resistência. Sempre que alguém sentir que está sendo ali convencido, o cérebro vai ativar o mecanismo de defesa. Isso porque o cérebro processa qualquer tentativa de influência como uma potencial influência, uma ameaça à sua autonomia. Quando isso acontece, naturalmente a resposta automática de você, do seu cérebro, de qualquer outra pessoa, é uma certa rejeição da mensagem. Afinal, não sou eu que estou tomando essa decisão, estão me impondo e ninguém gosta de ser imposto. Naturalmente aqui você já percebe que existem duas possibilidades. Você ajudar a pessoa a formar a decisão dentro dela mesma e ela sendo a dona deste processo e você o facilitador, e um outro caminho que você é aquele que pressiona, que aperta, que incomoda, que insiste. Seguramente você já percebeu que quando você tenta vender, por exemplo, e de fato você fica explicando e insistindo, quanto mais você faz isso, mais a pessoa parece hesitante porque este é o mecanismo que foi ativado. O que realmente faz uma comunicação ser persuasiva não é a quantidade de argumentos, de informações que você joga para cima da pessoa, o que é chamado de verborragia, e sim como a mensagem é estruturada, não na sua boca, mas na mente da outra pessoa. Como transformar a comunicação em uma decisão? Ora, se falar bem então não é o suficiente para uma decisão, então o que, André, realmente importa? E aqui está a chave.
A verdade é que a comunicação, ela precisa ser projetada para guiar uma jornada psicológica na mente da outra pessoa, passo a passo, etapa a etapa, como se de fato a pessoa estivesse ela tomando a decisão. E um bom ponto de partida, cuja resposta não será fácil, é você se perguntar como eu mesmo tomo as decisões. Quando eu quero fazer algo, eu simplesmente estralo o dedo e eu tomo a decisão? Talvez não, talvez você fique de fato preocupado com as suas objeções, talvez você tenha crenças que precisam ser vencidas, talvez você tenha falta de conhecimento que faria falta para aquela informação, para aquela decisão. Eu não sei exatamente qual é a decisão que você pensou agora, mas o fato é, nem nós mesmos sabemos exatamente qual é essa jornada que nós percorremos, e aqui eu te dou uma certeza, se você não sabe nem para você, é quase impossível você querer guiar uma outra pessoa. Imagine só, se eu quero te guiar a algo que claramente eu nem mesmo sei fazer, eu vou ser um guia para te levar para o alto de uma montanha, mas eu mesmo nunca fui. Você vai olhar para mim e falar, peraí, né, amigo? Nem você foi lá e você quer me levar. Dentro da neuropersuasão, que é a metodologia que eu criei em 2014, já foi aplicada inclusive por dezenas de milhares de alunos, existe aqui um conceito fundamental chamado a jornada de percepção. A percepção, inclusive, é algo essencial no cérebro humano, porque a percepção que você tem em relação a algo modula como você recebe aquela informação do ambiente. Se você tem a percepção de que alguém é um risco para você, que pode te assaltar, te roubar, o que você vai fazer? Você vai se fechar, você vai querer sair de perto. Se por outro lado você tem a percepção de que aquilo é uma oportunidade que está chegando para você, você tem uma reação completamente diferente. A percepção modula o que vem depois, e se você só chega com o depois e não se preocupa com a percepção, obviamente, ou ainda com o design da comunicação que vai gerar a percepção, então, claramente, você está jogando o jogo do acaso. E essa jornada ela é composta por algumas fases essenciais que fazem efetivamente com que a sua comunicação se torne irresistível. Quer alguns exemplos? Imagino que sim, não é? Afinal, como eu consigo trazer isso para a prática? A primeira coisa que é a geração de percepção, antes de qualquer coisa, é que o cérebro precisa enxergar aquilo como algo relevante. Se a pessoa não tem a percepção de que algo que será dito é relevante, você não tem a atenção daquela pessoa. Então, de fato, a primeira coisa é, antes de dizer, mostre, deixe claro, gere antecipação, gere elementos, gatilhos, o que de fato você souber, ou se não souber, venha para a imersão de neuropersuasão que eu te ensino efetivamente como gerar esse design de uma forma estratégica para que de fato a pessoa ela mesma se interesse, porque é pro bem dela. Ela de fato se interessa não porque você quer, e sim porque ela quer que você diga. Então aqui está um dos elementos. Outro é se preocupar com os erros comuns que as pessoas têm e evitá-los. Vou te dizer qual é, e efetivamente é exatamente o que de certa maneira eu já falei. Começar falando da solução antes de preparar o contexto, ou até usar mensagens genéricas, prontas, que de fato você viu em algum lugar e falou, poxa, isso vai funcionar. E aí o que acontece? São milhões de pessoas, inclusive na internet, usando gatilhos mentais, e aí fica aquele negócio absolutamente falso, que você desconecta. O que era para gerar aproximação, interesse, antecipação ou qualquer coisa, gera rejeição e você fala, não, mais um, usando isso eu não aguento mais. Talvez você não aguente mais. Então entenda de uma vez por todas. Quem decide se o que está sendo ouvido é importante ou não é o cérebro da pessoa, e não é a pessoa, e não é você. Logo, a criação de desejo é algo que você também precisa fazer, e seria também mais uma dica de como é que você de fato pode implementar isso. Como é que você faz isso? Se preocupe de, antes de você vender, oferecer qualquer coisa, você de fato ativar o famoso mecanismo de recompensa do cérebro do seu cliente. Sabe a famosa dopamina? Seguramente você já ouviu o neurotransmissor do prazer, não é? A verdade é que não é bem assim. A dopamina é um neurotransmissor, sim. E ela, de certa maneira, sim, está ligada ao prazer, mas ela é muito mais o neurotransmissor da antecipação. Quando você antecipa uma recompensa, ali você já começa a liberar a dopamina. Então, você pode sim fazer isso e estudar maneiras de fazer isso, ou mais uma vez, aprender, talvez na imersão, talvez em outros caminhos, para que de fato você consiga ter uma jornada
que você conduza a pessoa passo a passo. É como se você estivesse, de fato, ativando a farmácia cerebral da pessoa nas horas certas, nos momentos certos, colocando as informações racionais nos momentos certos. Por que tudo isso? Para que realmente a pessoa tenha essa que é a grande farmácia com todos os ingredientes para que ela junte tudo isso em uma decisão. Isso significa que você sim tem que trazer elementos racionais, mas também você tem que fazer a pessoa sentir o impacto emocional daquela solução antes de ouvir detalhes técnicos para que ela queira, para que o desejo parta dela. A diferença entre persuadir e convencer. E esse é de fato um dos maiores erros que eu vejo os profissionais cometendo, confundindo exatamente o que é a persuasão com convencimento. Convencer significa simplesmente fazer a pessoa entender aquilo e estar convencida de que aquilo é o certo, através de argumentos e através da lógica. Ora, todas as pessoas estão convencidas que elas deveriam fazer exercícios todos os dias. Todas as pessoas estão convencidas que elas não deveriam comer batatas fritas. Agora, isso não significa que elas estejam persuadidas a não fazer isso, porque elas sabem e ainda assim fazem. Talvez você seja um desses. Persuadir efetivamente significa fazer com que a própria pessoa chegue à conclusão de que aquilo faz sentido para ela. Note como isso é absolutamente determinante e muda absolutamente tudo. Imagine só você diante de uma pessoa, de um cliente, de um parceiro, de um colega, de um liderado seu, e você efetivamente faz com que ela tome a decisão. Faz com que ela efetivamente fale, cara, isso é parte de mim, esse projeto que você está me trazendo, pelo amor de Deus, é o que eu preciso para eu, crescer profissionalmente. Esse produto que você me trouxe, essa imersão, este serviço que você está trazendo, de fato, é exatamente o que eu preciso. Neste momento, você está fazendo o detalhe mais importante. Você está permitindo que o cérebro da pessoa tome as decisões, parecendo que de fato foi ele mesmo. E vou te contar um segredo. Não existe essa história de vender. Ora, como assim, André? Não existe a história de vender? Isso não faz sentido? A verdade é que não existe mesmo a história de vender. O que existe é você fazer a pessoa comprar. Quando você faz com que ela compre, aí sim a venda acontece, mas é uma consequência. O seu papel é de fato fazer a pessoa decidir, fazer a pessoa comprar, fazer a pessoa realmente se mover por dentro. Essa é, de fato, a jornada. Essa é, inclusive, a neuropersuasão. Essa é a base deste método que eu criei em 2014. A neuropersuasão é exatamente isso, é você entender todas as dinâmicas que acontecem dentro do cérebro de uma outra pessoa para que você simplesmente seja um grande maestro. É exatamente você ser o responsável por uma orquestra que acontece dentro do cérebro de um terceiro, que não é você. E isso, eu vou te falar, é um dos poderes mais fascinantes que nós como seres humanos podemos ter. Afinal, o seu tamanho, o tamanho do seu negócio, o tamanho de você profissionalmente e pessoalmente está diretamente relacionado com o poder que você tem de impactar o cérebro de outras pessoas. O impacto da neuropersuasão na sua comunicação e marca pessoal. Então entenda de uma vez por todas que se você quer que a sua comunicação multiplique as suas vendas, seus negócios, seus contatos, mas principalmente multiplique e expanda você. Você precisa entender que a persuasão é um processo estruturado, não pode ser aleatório, porque de fato você está lidando com uma variável complexa que é uma decisão de uma outra pessoa. Quando você confunde a pessoa, automaticamente hesitação. Imediato, a pessoa fala, opa, peraí, não, vou pensar, deixa eu conversar com outra pessoa, deixa eu ali dar uma olhada, já volto, dá um minutinho, eu vou pensar. Automaticamente você percebe, e nesse momento o que acontece, você vai ficar preocupado e fala, não, eu errei em alguma coisa, e você começa a socar argumentos, mais e mais informações, errando ao quadrado, algo que jamais poderia acontecer. Ou seja, para que de fato a persuasão aconteça, você precisa de um sistema, você precisa de uma ordem lógica. Os profissionais e marcas que crescem não fazem isso de uma forma aleatória. A comunicação precisa atrair, engajar e converter, e não pode ser um esforço, não pode ser algo que fica indo e vindo, porque isso gera atrito, isso gera cansaço, isso faz você ser chato, e é por isso que o vendedor, apesar de todos nós sermos, todo mundo tem um certo estigma em relação ao vendedor, porque associa vendedor a uma pessoa chata. Não precisa ser assim, pode ser simplesmente fascinante. A arte de você vender é de fato uma arte, é a arte de você conduzir a mente de uma outra pessoa. E quando você realmente tem alguém que te ajuda, que te faz tomar decisões e que te coloca na direção que você quer ir, mesmo que você não soubesse anteriormente qual era essa direção,
essa pessoa, ela realmente está te fazendo um tremendo de um favor. Nós jamais esquecemos aqueles que nos empoderam, aqueles que nos dão confiança, aqueles que nos mostram os caminhos. E você pode ser isso através de você, dos seus produtos, serviços ou da sua própria marca pessoal. E se você entendeu absolutamente todos os fundamentos que eu trouxe aqui, ponto a ponto, concorda com eles, mas não sabe como colocar na prática para o seu caso pessoal, para a sua marca, você realmente gostaria de alguém que te ajudasse a desenhar uma jornada psicológica para o seu cliente, para o seu liderado, para realmente fazer a sua marca expandir, e você realmente quer construir isso que é um sistema completo de comunicação baseado na forma pela qual o cérebro humano funciona e toma decisões. Então, isso é o que eu ensino na imersão de neuropersuasão. E não somente eu ensino, mas você sai de lá com isso absolutamente pronto, desenhado exatamente para o seu caso. A imersão vai te mostrar este caminho para transformar a percepção que as pessoas têm de você e daquilo que você vende. 2 dias intensivos, você troca um final de semana por efetivamente uma jornada absolutamente clara, fazendo com que a sua comunicação te traga e te permita caminhos que talvez você não imaginava serem possíveis, como por exemplo, quando eu comecei a fazer exatamente este processo, eu comecei a ser visto como referência no meu mercado, comecei a ser chamado pela mídia, aparecer em canais, aparecer em reportagens, porque simplesmente aquilo que eu digo é entendido como relevante. Não pela pessoa, não pelo mercado, mas pelo cérebro da pessoa, e isso faz com que ela dê atenção. Isso faz com que realmente eu tenha a chance de aparecer e de ser lembrado. Eu quero muito que mais pessoas possam passar exatamente por isso. Então, venha no mínimo saber mais a respeito. As vagas, obviamente, é um evento fechado, é um evento em uma sala e eu vou ajudar a desenhar esta jornada. Então, são sim vagas limitadas. Clica aqui embaixo, primeiro comentário fixado, garante lá a sua participação e de repente a gente se encontra ao vivo para construir isso que eu digo que é o ativo mais importante da sua vida profissional e também pessoal.